encontramos novamente para juntos vivermos a experiência do Cristo ressuscitado. Hoje, vivendo este terceiro dia de formação das alegrias da Páscoa de Jesus em nossa vida, iremos meditar a experiência dos discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus ao partir do pão. Mas para que possamos viver e acolher essa palavra e estes ensinamentos que o Senhor nos oferece, queremos juntos pedir a intercessão daquela que é nossa mãe, nossa padroeira e que sempre olha por nós. A mãe que vive e experimentou essas alegrias do Cristo em sua vida, também nos convida a viver. Por isso iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Queridos irmãos, vamos então juntos viver essa alegria do Senhor. O Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. E é com essa alegria que juntos vamos viver essa experiência da ressurreição deste Cristo que se manifesta aos discípulos e hoje vem até nós manifestar esta graça. Por isso, vamos juntos tomar a palavra de Deus, ela que sempre nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Hoje queremos tomar o livro do Evangelho de São Lucas, tirado do capítulo 24, versículos de 13 a 35. Eis que 2 deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos estes acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disseram-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel, mas, contudo, isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos a declararem que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entregasse em sua glória? E começaram por Moisés e, percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam,
Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez que à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu-os a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles, e disseram um ao outro: não ardia nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra de Deus vem hoje nos alegrar, pois a vivência da Páscoa também é a vivência da partilha do pão, da partilha daquilo que nós temos, daquilo que nós vivemos e daquilo que testemunhamos. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, hoje, ao ouvirmos este Cristo ressuscitado, que nos ensina, que nos mostra, que nos conduz para reconhecer aquilo que o Pai tem como missão para cada um de nós, somos também nós chamados a viver essa experiência junto aos nossos irmãos. Jesus viveu e deixou para nós uma das maiores experiências de amor que se dá através da Eucaristia. E assim, nós podemos juntos compreender que a Eucaristia é para nós a fonte onde nós encontramos a força, aquilo que nos motiva, que nos ajuda a caminhar. A Eucaristia é para nós o sustento para que diante dos nossos momentos difíceis nós possamos viver e testemunhar aquilo que o Senhor tem a nos oferecer como fonte, como alimento para a nossa alma. Eu costumo dizer que assim como nosso corpo necessita do arroz, do feijão, do alimento para se manter em pé, nós também dependemos da Eucaristia para que a nossa alma, o nosso coração esteja mais forte. E diante das tribulações, diante das dificuldades da vida, nós possamos encontrar no Cristo, que vive na Eucaristia, essa experiência. É bonito de perceber que somente a palavra não tocava o coração daqueles discípulos que caminhavam com Jesus, e eles não conseguiam reconhecer. Mas a partir do momento em que Cristo parte o pão e distribui entre eles, eles o reconhecem. Assim também é conosco. A partir do momento em que nós vivemos a partilha com os nossos irmãos, nós também vivemos a experiência deste Cristo ressuscitado. A Eucaristia, ela nos fortalece, mas nós também devemos fortalecer aqueles irmãos que muitas vezes não conhecem o Cristo. Nós devemos ir ao encontro daqueles que muitas vezes não entendem aquilo que o Senhor tem a lhes oferecer. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, ele é riquíssimo e nos ajuda a compreender também essa experiência. Então, nós iremos tomar o nosso catecismo nos parágrafos de número 1323 e 1324, que nos diz assim: na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos, até que volte, o sacrifício da cruz, confiando destarde à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é cumulado de graça
e nos é dado o penhor da glória futura. A Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Vejam, meus irmãos e irmãs, a beleza que existe por detrás deste grande mistério deixado por nós por Cristo. A Eucaristia é o centro da vida da Igreja, pois se nós vivemos como Igreja, o vivemos por Cristo. Assim nos diz o Padre na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É essa experiência do amor de Deus, é essa a experiência da graça que o Senhor nos oferece através da Eucaristia. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos nós também cuidar para que possamos sempre viver essa experiência. Jesus, ele é o bálsamo, o remédio para curar as nossas feridas. Jesus é o alento, o sustento diante de tantas coisas que nós vivemos. Por isso nós devemos, como Igreja, testemunhar e sentir esta presença deste Deus riquíssimo, que tem essa força de nos conduzir pelos seus caminhos. A Eucaristia, ela é o centro, pois, se nós pararmos para entender, todos os sacramentos, eles giram em torno dessa experiência da Eucaristia. O sacramento do batismo nos leva à preparação também para receber a Eucaristia. O sacramento da confirmação nos ajuda, que é o crisma, nos ajuda a confirmar aquilo que nós testemunhamos quando nós vivemos a experiência da primeira comunhão, a Eucaristia. Quando recebemos a primeira comunhão, sinal de Cristo Jesus presente em nossa vida e em nosso coração. O matrimônio, ao qual também vivemos essa experiência de Cristo presente, tanto no esposo como na esposa, e que se manifesta na vida da família através dos filhos. O sacramento da ordem, o sacerdote que vai ao encontro de Cristo e a partir dessa experiência íntima com Ele, entrega a sua vida em função dessa experiência maior que vem de Deus. Também temos o sacramento da confissão, que nos prepara também como uma cura para que possamos tirar aquilo que é mal e vivemos de maneira mais limpa, de maneira mais livre, as graças de Deus presentes na Eucaristia. E o sacramento da unção dos enfermos, que também nos permite viver essa experiência deste Cristo sofredor, que passou pela dor, pela paixão, pela morte e que ressuscitou por amor a cada um de nós. Vejam, meus irmãos e irmãs, que essa experiência de Cristo ressuscitado, a partir da experiência da fração do pão, demonstra para nós a força que nós devemos ter diante das alegrias de Deus. Que o Senhor ressuscitado seja sempre a nossa força. Que o pão eucarístico, a Páscoa eterna, seja para nós a experiência. Nós partilhamos diante da celebração da Santa Missa o ápice que é a partilha do pão. Que possamos nós também viver cada dia mais essa experiência, reconhecendo que este pão eucarístico não é simplesmente um pão feito de trigo e água, que este vinho que nós vemos o Padre consumir não é simplesmente um vinho, mas é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos respeitar, nós devemos adorar. Ali sim existe o fundamento da nossa fé, um Deus vivo e verdadeiro, ressuscitado por amor a cada um de nós. Que possamos encontrar, junto a essa Eucaristia, sempre a força para seguirmos em missão e nunca desistir daquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Que Deus nos abençoe e fortaleça e que possamos nós viver cada dia mais essa experiência da comunhão em nossas vidas. Que possamos deixar o pecado de lado,
que possamos deixar o nosso eu de lado para acolher este Cristo que reina entre nós. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de nós e assim possamos cumprir a nossa missão, vivendo sempre a experiência dessa partilha, que o reconheçamos ao partir do pão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós, sobre vossas famílias, parentes e amigos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado.